Estamos de volta no terceiro e último bloco do Vale Notícias. E o Horto Florestal recebeu, no dia 25 de novembro, mais uma edição do Cultura no Horto. Devido à final aí do Campeonato Brasileiro, não foi a final, né? Foi um jogo que deu o título ao Palmeiras, o público foi reduzido. Porque muitas pessoas palmeirenses não foram para acompanhar o jogo. E teve aquelas pessoas, os antes também, que não foram para torcer contra o Palmeiras. Mas nossa equipe do Vale Notícias esteve presente e traz aí todos os detalhes das atrações que foram realizadas no Horto Florestal. As informações é com o repórter Adriel Fernandes. No dia 25 de novembro, ocorreu a terceira edição do Cultura no Horto. Com show de Paulinho Ribeiro e Fernando Neném, o evento trouxe muitas famílias de Avaré e região. Nossa equipe conversou com o secretário de Cultura e um dos idealizadores do evento, Diego Beraldo. Bom, esse projeto é o Cultura no Horto, a gente está na nossa terceira edição, onde a gente traz aqui para o Horto Florestal Municipal agora, né, municipalizado recentemente, algumas intervenções culturais. Hoje a gente tem a música, como hoje o tempo não estava muito favorecendo, a gente cancelou a biblioteca, mas a gente costuma trazer a biblioteca com doação de livros, algumas exposições no museu, então a gente tenta enlaçar a arte e trazer aqui para o Horto num domingo. Para ficar por dentro da data do próximo Cultura no Horto e de outros eventos em Avaré, fique de olho no Agenda Cultural do Vale Notícias. Muito bem, tá aí mais uma edição um pouco esvaziada aí do Cultura do Horto, né? Mas esperamos, o pessoal tem que pensar nas datas, né? Na hora que for marcar as datas para os eventos, pensar o que vai ter, porque realmente acaba diminuindo aí o público presente, né? Mas foi legal, né? As pessoas que compareceram lá elogiaram bastante, inclusive nosso vídeo repórter aí, né? Videomaker, nosso Thiago César aí, que esteve presente lá e gostou do evento. Muito bem, professores e alunos de diversas séries da Escola Paulo Araújo Novaes, de Avaré, o PAN, estiveram visitando, dia 22 de novembro, o Museu de Anatomia da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu. Os 39 estudantes também tiveram a oportunidade de participar de uma aula sobre anatomia do corpo humano, ressaltando as diferenças entre o corpo masculino e o feminino. Eles também aprenderam sobre prevenção de gravidez e infecções sexualmente transmissíveis. Ainda segundo a professora do PAN, a Márcia Reis, que esteve presente, um grande abraço para a Márcia Reis, professora de Biologia do PAN, ela destacou que os estudantes conheceram as peças que representam os órgãos humanos, estudando aí o organismo e de outras partes do corpo humano, complementando a teoria vista em sala de aula. Já no Museu de Anatomia, envolveu a exposição, né, teórico-prática com base no material do acervo anatômico. Teve também uma aula teórica prática sobre temas de métodos anticoncepcionais e de doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, né, cuja abordagem promove a revisão de vários conceitos biológicos. Participaram do projeto alunos também dos cursos de Biologia e de Biomedicina da Unesp em Botucatu. Está aqui os alunos da escola Dr. Paulo Araújo Novaes, diversos alunos de diversos cursos, né? No total foram 39 alunos que estiveram presentes lá e acompanhando. Importante, né? Essa visão diferente das crianças que vão lá conhecer uma faculdade de medicina como é uma Unesp, uma faculdade sensacional, completa, né? Tiveram a oportunidade de participar dessa aula e saber mais sobre sexologia, lógico, sobre prevenção, né? Sobre métodos anticoncepcionais. Nessa idade é bastante complicado e os pais sabem disso. É importante cada vez mais conscientizar esses jovens, né? E importante destacar também que a visita em si, os alunos conhecendo mais sobre a anatomia do corpo humano, realmente isso soma muito na vida de cada um, né? Então tá de parabéns à Escola Paulo Araújo Novaes, parabéns ao Unesp de Botucatu, que promove realmente esses eventos, né, de palestras para os alunos, recebe alunos de diversas cidades da região e os alunos aí também de biomedicina, de biologia,
anatomia que participam. E também lá tem um museu de anatomia muito interessante, você que não conhece, está convidado, vá até o Unesp Botucatu, é aberto lá, você pode conhecer esse museu de anatomia. E outras escolas também façam aí essa excursão, porque vai somar muito na vida dos nossos alunos. Muito bem, falando de escola, mas mudando, né, de escola estadual aí para escola, para o curso superior, né, saímos do ensino fundamental, ensino médio para o ensino superior, porque a Faculdade EduVale de Avaré vem promovendo aí um projeto, né, Universitários por um Dia. Confira mais informações na reportagem de Adriel Fernandes. No sábado, dia 24 de novembro, a Faculdade EduVale de Avaré recebeu possíveis novos alunos. É o projeto inédito Universitários por um Dia. Olha, nós construímos esse projeto de trazer os alunos do ensino médio para dentro do ambiente universitário, para conhecer como é que são as instalações da faculdade e sentir, vivenciar como é que é essa experiência de ser universitário por um dia. Então, a gente tem uma aula que está dentro do currículo, demonstrando a parte prática e a parte teórica, essa ligação para que o aluno sinta como é que vai ser a sua vida como universitário. Para os interessados em administração, marketing pessoal e construção do currículo foi o tema da aula. Para a zootecnia, o perfil do zootecnista foi abordado. Já em nutrição, a alimentação saudável foi exemplificada pelos alunos que já fazem parte do curso. O direito e suas diversas áreas de atuação também atraiu a população. Em arquitetura, os alunos entenderam mais sobre a produção de maquetes. Na enfermagem, a técnica de reanimação cardiorrespiratória atraiu a atenção. Em análise e desenvolvimento de sistemas, o desenvolvimento de games e aplicativos animaram os universitários por um dia. A coleta e preparação de amostras de solo foi tema da atividade de agronomia. Em ciências biológicas, extração de DNA. Em engenharia civil, construção prediais. Em publicidade, Danilo Borbel deu uma aula completa sobre fotografia publicitária. Foi uma aula experimental de fotografia publicitária, onde a gente trabalhou luz, iluminação, em específico iluminação de pessoas. Então, como que a gente cria ambientes favoráveis para valorizar os atributos físicos e as características psicológicas dessas pessoas. Então, como é que a pessoa ela se comporta, qual que é a atitude dessa pessoa. Tudo isso a gente compõe através da fotografia com linguagem visual. Então, essa que foi a nossa proposta hoje para o curso de publicidade. E, claro, tentando envolver o aluno e trazer ele para o curso de publicidade, que é muito bacana. Para os interessados em jornalismo, o coordenador do curso, Eric Facioli, preparou uma oficina especial. São pessoas que estão pensando no que vão fazer na vida, que curso vão seguir, e elas tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre o curso de jornalismo. Na verdade, só um pedacinho, que é a área de televisão, numa área específica que é de apresentação de TV, apresentação de vídeo. Então eles conheceram mais ou menos equipamentos, por exemplo, como funciona um teleprompter, como se portar diante de uma câmera. É lógico que é um curso, é um mini curso, mas tendo uma noção geral de como que é essa função tão nobre que é de apresentação de TV. E assim a gente espera ter ajudado eles a poderem ter uma noção do que eles querem fazer na vida, que acho que essa é a nossa função, né? Eu costumo dizer que quem faz o que gosta não trabalha. Você acorda todo dia e não vai para o trabalho, você vai se divertir. Quando você faz isso, você está no caminho certo. Então, eu espero ter ajudado esses alunos para tomar uma decisão, nem que seja para falar, bom, não quero fazer curso de jornalismo, ou quero fazer. Aí a gente vai ficar bem feliz. Parabéns à Faculdade EduVale de Avaré, todos os coordenadores, diretores aí, realmente, né, por essa ideia maravilhosa sobre mais esse projeto aí, agora o projeto Universitários por um Dia. E a Avaré encerrou, no dia 21 de novembro, sua participação na edição de número 82 dos Jogos Abertos do Interior, que neste ano foi disputado na cidade de São Carlos. Participando pela primeira vez, como modalidade extra, a equipe mista de supino, apoiada pela Secretaria Municipal de Esportes, conquistou o primeiro lugar na classificação geral, alcançando 83 pontos. Entre os atletas, Reginaldo Pedroso ficou em primeiro lugar na categoria até 52 quilos, já Murilo Albuquerque venceu na categoria até 100 quilos, sendo que Jair Neves foi o campeão da categoria até 125 quilos. Fernando Barros e Reginaldo
Pedro participaram da categoria para atletas com deficiência, onde obtiveram o segundo lugar nas categorias acima de 125 quilos e de até 75 quilos, respectivamente. Entre as mulheres, Ana Jaqueline foi a campeã na categoria até 90 quilos, enquanto Ana Maria Gantin obteve o primeiro lugar nos 90 quilos Master. Já Gislaine Dias Micheletti, na categoria acima de 90 quilos, e Júlia Filadelfo, na categoria acima de 90 quilos Master, também participaram da competição. Já no atletismo ACD, para atletas com deficiência, a Avaré competiu no dia 17 de novembro, onde obteve a 13ª colocação na categoria feminino e ficou na posição de número 72 no masculino. A atleta melhor classificada foi Jéssica Luzia de Oliveira, que conquistou o 4º lugar nos 100 metros rasos, o primeiro lugar nos 200 metros rasos e o 3º lugar nos 400 metros. Ou seja, ela ganhou uma medalha de ouro, uma medalha de prata e uma medalha de bronze na competição. Já o atleta Washington Luiz Justino competiu nos 100 metros rasos, ficando na 7ª colocação, e nos 400 metros chegou na 10ª colocação. Roger Vieira dos Santos ficou na 9ª posição nos 100 metros rasos, enquanto Isaías Aparecido da Silva obteve o 10º lugar no salto em distância. A equipe de futsal masculino sub-20 se despediu da competição na primeira fase. Já o basquete feminino sub-20 ficou na 7ª colocação na classificação da 2ª divisão. O time chegou a se classificar para a segunda fase, porém acabou sendo eliminada pela forte equipe de Guarulhos. Segundo o boletim oficial da competição, a Avaré se posicionou aí na posição 122, dentre as 277 cidades participantes dos Jogos Abertos. Enquanto Arandu, olha só, Arandu foi medalha de prata na Damas Sub-20, com esse resultado, Arandu ficou entre as 80 melhores cidades de todo o estado. É uma expressiva pontuação da cidade de Arandu, parabéns, né? Tá aqui, são atletas do ACD, ou atletas com deficiência, que vem representando a Avaré no circuito adaptado aí durante todo o ano de 2018. Foram muito bem nos jogos regionais e agora nos jogos abertos, onde envolve as principais equipes do estado de São Paulo, são as equipes melhores classificadas de todo o estado nos jogos regionais para os jogos abertos. Eles ficaram aí, tiveram uma ótima colocação, aliás, principalmente no feminino. Volta para a foto para o supino, porque o supino é uma categoria extra, e por ser uma categoria extra, uma modalidade extra, ela não conta a pontuação para a Avaré. Por se contasse essa pontuação, a Avaré não ficaria na posição que está, né? Na posição 122 que ficou, né? Posição 122 dentre as 277 cidades participantes. Mas como é uma modalidade extra, não pontua. E não pontuando, acaba deixando a Avaré aí nessa posição atrás de cidades menores, como a própria cidade de Arandu, né? Não desmerecendo, lógico, a cidade de Arandu, que fez uma campanha excepcional na Damas, ficando em segunda colocação, ficando aí poucos pontos atrás da primeira colocada, que foi a equipe da cidade de Terra Roxa. Então essas informações dos Jogos Abertos do Interior. Muito bem, gente, vamos falar agora de enchentes, porque a Câmara Municipal de Avaré sediou na última semana uma audiência pública das enchentes. Só que teve um problema. Ninguém da prefeitura compareceu. Setor de obras, setor de meio ambiente, serviços, ninguém. Somente um membro aí da Defesa Civil, né, o Salim, esteve presente, membros do plano diretor e poucas cadeiras foram ocupadas pela população, que também faltou nesta audiência. Confira mais informações dessa audiência pública na reportagem de Caio Augusto. No dia 20 de novembro, a Câmara Municipal realizou uma audiência pública sobre o combate a enchentes. Paulo Henrique, presidente do Plano Diretor, destaca os altos números que envolvem os projetos. E eu tive conhecimento agora aqui com o Salim, que foi apresentado recentemente ao Executivo também um projeto para não sei o que contempla exatamente, como me falou em valores de 20 milhões de reais, deve ser realmente uma coisa bem localizada, porque nós temos previsão de custo
de algo, na época que teve o projeto Marco Denage, de 60 milhões de reais. Hoje nós acreditamos que seja alguma coisa em torno de 90 milhões de reais para se fazer um projeto completo para atender todas as bacias, todos os nossos problemas. Então deve ser uma coisa bem localizada. O gerente de divisão da Sabesp de Avaré aposta em piscinões para conter a água. A gente vê assim com muita preocupação, porque o solo da cidade é muito arenoso e como a gente não tem as galerias instaladas, muito material é carreado para o leito, né, dos córregos da cidade. Então, logo após a chuva, a gente vê muita areia colocada, que vai criar impedimento do escoamento na próxima chuva. Vejo assim com bastante... que como sendo uma boa saída para começar o serviço a instalação de piscinões, porque eles vão conter a água e evitar que ela chegue imediatamente ao centro da cidade. Acho que o primeiro passo a fazer é isso. Eu conheço dois desses projetos que foram feitos, né, de drenagem, são projetos caros, mas que visam a dar uma boa saída. Já as galerias seriam um caminho melhor para solucionar o problema, segundo o vice-presidente da CIA. A cidade toda tem que colaborar para evitar a enchente, né? A gente tem que viver com o que tem, né? Então nós não temos galerias adequadas e a população ainda não colabora, deixando lixo na rua, que nem ele falou, mudança, jogando no rio, quer dizer, isso vai atrapalhar ainda mais, não vai ajudar em nada. A solução que seria mesmo, já falaram dos piscinões, eu acho que ajuda, mas não vai resolver. Seria mesmo uma galeria que foi feita ali no Largo do Mercado, que já faz, acho que, eu não lembro a época, mas foi o Dr. Miguel na época 96. dele. Foi em? 96. 96, eu lembro quando foi. Então, ali resolveu realmente o problema. Eu estou ali há 28 anos, eu vejo chuva fortes ali, graças a Deus não tem inundações mais ali. Então, é um problema que foi resolvido através da galeria. Então, a galeria é o melhor caminho, a melhor saída. Se der para fazer pelas ruas, que é muito mais barato, não precisa apropriar ninguém, seria muito mais fácil, né? E os munícipes também se manifestaram. Vamos acabar com a enchente de Avaré com 200 milhões, não sei o quê, nós não vamos conseguir nunca. Então, eu acho que tem que começar com pouco, mesmo que seja para fazer um outro piscinão, sabe? Não vai resolver? Não vai, mas pelo menos diminui a água. Ali na frente da minha casa, ali no Tito Alba, por ali, está com quase 2 metros de água. Não tem jeito, não dá mais, eu vou ter que sair da minha casa. Eu tenho uma casa boa no centro da cidade, eu vou ter que sair, pagar aluguel. Moradores estamos perdendo, e eu estou pagando aluguel, minha casa está lá, largada, não consigo fazer nada, não consigo alugar, não consigo vender, a prefeitura não tem uma solução, não consegue desapropriar para a gente. E a gente fica de mão atada. A gente não conseguia, eu tinha um projeto para construir num pedaço vago da minha casa, uma casa. Eu não podia destruir a que eu tinha para poder fazer, porque a lei não permitia a gente fazer isso. Graças a Deus eu não consegui, eu não fiz, porque se eu tivesse feito, tinha dado 1,5 metro de água dentro de casa. Porque até então a enchente mais forte dava 1 metro de água dentro do meu quintal. Dessa vez ficou com 2,15 metros no quintal de casa. E eu fiquei com água pelo meu joelho, dentro de casa. A sessão contou com um pequeno público, entre representantes do Corpo de Bombeiros e um membro da Defesa Civil. Essa semana eu vou entrar em contato com o gabinete e vou tentar marcar, já que tem aquele ditado popular, já que Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé. Então nós vamos até Maomé lá, né, para conversar com ele. E vamos ver o número maior de pessoas, mesmo que ele não receba, Josilene, mas vamos supor, chega lá 50 pessoas, ele vai receber 20, sobe 20, faz uma escolha ali de quem queira subir, sobe 20 e fica os outros 30 ali. Você entendeu? Se ele não quiser nos receber, aí nós vamos fazer um manifesto na frente do Paço Municipal, que é um direito nosso, com faixa, com isso, pronto. Mas primeiro vamos tentar, então, marcar essa audiência. Muito bem, tá então a audiência pública, e vale destacar o seguinte, né? Segundo próprios membros do plano diretor, para solucionar o problema de enchentes em Avaré, seriam necessários 90 milhões de reais.
ou seja, uma grana muito alta, sendo que o orçamento para 2019 previsto ainda, está sendo discutido, é de 425 milhões de reais para a cidade de Avaré. 90 milhões é muita grana e precisaria realmente de convênios com o Estado e com o governo federal. Só que o governo federal não dá para fazer convênio, porque Avaré está sem o CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária. E o que foi proposto realmente aí, que uma ideia que seria interessante, a construção de piscinões, né? Piscinões na Vila Martins 3, no córrego que corta Avaré, né? Se construiu um piscinão na Vila Martins 3, um piscinão na área que foi desapropriada, próximo aí à Rua Distrito Federal, com a Rua Rio Grande do Norte, duas casas que foram desapropriadas e até hoje não saiu piscinão do papel, né? Outros piscinões, 3 piscinões, segundo aí o pessoal que fez a audiência pública, presidida pelo vereador Francisco Barreto, já melhorariam e muito a situação, principalmente dos moradores que residem na Rua Maranhão, com a Rua Distrito Federal e com outras ruas realmente aí que sofrem bastante com as enchentes. Mas, devido à falta, à presença ou do interesse do poder público da prefeitura, isso que chama muito a atenção, o que acontece para nenhum membro participar de uma audiência tão importante, eu tenho certeza, se um secretário desses morasse na Rua Maranhão, tenho certeza que esses piscinões lá já estariam concluídos lá, essa obra, e iria beneficiar a população. Lá muitos moradores estão deixando as suas casas porque não aguentam mais. Chega no período de chuvas fortes, a Rua Maranhão vira realmente um rio e acaba as pessoas perdendo móveis, as águas fétidas acabam invadindo as casas, carros acabam sendo perdidos, e quase vidas foram perdidas, né? E uma grande enchente que teve no começo desse ano, que os próprios ali, os frentistas de uns postos de gasolina que fica entre o Distrito Federal e Maranhão, tiveram que ajudar um casal que estavam presos dentro de um Fiat Uno, devido à força da água, é muito grande, a força da correnteza realmente é impressionante. Então, atenção prefeitura, né? Vamos pensar um pouco nessa população que vem sofrendo de muito. Dá para desapropriar 2 casas que já foram desocupadas, dá para serem desapropriadas e construir outros piscinões lá. Vai ajudar a população, é uma prioridade que essa administração tem que ter. Prefeito Jô Silvestre, se o senhor fizer isso, o senhor vai ganhar muitos pontos com a população, principalmente a população daquela região. Né? E isso, com esses piscinões, acaba resolvendo o problema de outros pontos de Avaré, que é o ponto ali da Construfic, né, da Rua Goiás com a Rua Lagoas, onde também fica, quando chove demais, o trânsito, ninguém consegue passar, alaga tudo. Aquele beco, né, antigo, famoso, pessoal que vai me entender mais antigo, o beco da Becos, né, que é uma balada que tinha lá. Gente, chove, aquele local fica totalmente alagado. E esses piscinões seriam uma medida paliativa, queria resolver momentaneamente, mas essa medida já iria beneficiar muito a população. O que estamos esperando? Vai gastar aí 2 milhões de reais, cerca de 2 milhões de reais com a EMAPA, 2 milhões e meio, mas a empresa que está lá explorando vai dar 500 mil, 2 milhões dos cofres públicos. Será que com esses 2 milhões de reais não daria para resolver esse problema já? Então que o governo tenha prioridade para o ano que vem, o orçamento aumentou, né? Era de 360, passou para 425 milhões de reais a expectativa de arrecadação para 2019. E com esse dinheiro, a prefeitura, através de convênio com o Estado, tire esse maldito desse CRP. Eu não sei o que acontece. Fizeram o parcelamento, foi aprovado, está no Ministério da Previdência Social, mas ninguém resolve, não sai do papel. Será que alguém não pode sair aqui de Avaré e ir lá para Brasília para resolver atrás dos deputados? Atenção, senhores vereadores também, que não tem só o papel de fiscalizar na Câmara, não. Papel de vocês ir atrás dos seus deputados e atrás de emendas para ajudar o nosso município. Só subir na tribuna e descer a lenha e criticar é fácil. Vai correr atrás de solução também, senhores vereadores. A Avaré está precisando disso. Eu sou da oposição, então eu não vou atrás de ninguém. Não é assim.
Não é da oposição, situação, não tem que pensar nesse tipo de coisa, tem que pensar no povo avareense e melhorias para a nossa cidade. Tem muitos vereadores que têm contato com deputados federais, com senadores. Gente, vamos se mexer um pouco, vamos sair da mesmice. Porque a palavra livre da Câmara Municipal de Avaré está parecendo um disco arranhado. Toda semana é a mesma coisa. Até na entrevista com o vereador Barreto, ele até admitiu isso mesmo. É só denúncia, é só crítica, é só paulada e ninguém trazendo benefício para a nossa cidade. Não é somente o executivo tem que fazer isso? Tem! Não está fazendo também paradão, né? Não sei o que acontece. Tem que dar um choque de 220 no executivo. Mas a prioridade agora não é isso. As chuvas estão chegando, né? Dezembro, janeiro, a chuva vai ferver na cidade, vai chover muito na cidade. Mas a prioridade hoje se chama 50º EMAPA, que tem início no dia 1º de dezembro. E que o pessoal que mora na Rua Maranhão e todas as áreas alagadas aí, que esperem, que perca aí mais a sua residência, que tenha a sua residência atingida, que pode perder carros, ou pessoas que podem até perder vidas. Isso pode esperar, mas a EMAPA não. E com essas informações, chegamos ao fim de mais um do Vale Notícias. Sempre agradecendo o carinho, a sua audiência. Lembrando que as principais notícias veiculadas nessa edição estarão aí publicadas no Facebook da do Vale TV. E eu te aguardo no próximo programa, trazendo toda a repercussão da última sessão ordinária de 2018 na Câmara de Avaré. Até lá!